Você estava sentado numa mesa, provavelmente num banco, talvez numa construtora. O gerente estava sorrindo. Na sua frente, um contrato, mais de 80 páginas. Você teve 40 minutos. Você assinou. E naquele momento, você sentiu algo que poucos momentos na vida te deram: a sensação de ter chegado em algum lugar. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que estava escrito naquelas 80 páginas que você não leu e o que o gerente sorridente sabia o que você não sabia. E tem uma cláusula específica enterrada no meio do contrato que dá ao banco poder sobre o seu imóvel que a maioria dos donos de casa no Brasil desconhece completamente. Fica até o fim, porque isso muda o jeito que você enxerga o que você chama de seu apartamento. Meu nome é Hernandes e você não estava sabendo. O Brasil tem uma relação com o imóvel que vai muito além da lógica financeira. Casa própria no Brasil não é investimento, é identidade, é prova, é o argumento final que você venceu na vida. Seu pai queria, sua mãe sonhou, seu avô construiu com as próprias mãos e você cresceu aprendendo que aluguel é dinheiro jogado fora. E essa crença não nasceu por acaso, ela foi cultivada pelo setor imobiliário, pelos bancos, por décadas de publicidade que transformou o tijolo em sonho. E o que ninguém te contou é que esse sonho tem um arquiteto, e ele não é você. O SFH, Sistema Financeiro de Habitação, foi criado em 1964. A ideia era nobre, usar o dinheiro do FGTS dos trabalhadores para financiar a compra da casa própria. O trabalhador poupa, trabalhador compra, país cresce, todo mundo feliz. O problema é que no caminho entre o trabalhador e a casa própria tem um intermediário. E esse intermediário descobriu há muito tempo que o sonho do outro é o negócio mais rentável do mundo. Porque o banco não vende imóvel, o banco vende tempo. E o preço do tempo no Brasil é um dos mais altos do planeta. E eu vou te mostrar o número exato, e ele vai doer em você. Mas vamos fazer uma conta juntos. Simples, sem fórmula mágica, sem economês. Você quer comprar um apartamento de 400 mil reais. Deu entrada de 20%, 80 mil reais, que você juntou em anos de sacrifício. Financiou o restante, 320 mil reais, em 30 anos. Com a taxa média de financiamento imobiliário no Brasil hoje, em torno de 11% ao ano, pelo saque ou tabela price, sua parcela inicial fica em torno de 3 mil reais por mês. 360 parcelas com correção, com seguro obrigatório e com taxa de administração. O total pago ao final, de 780 a 900 mil reais. Você comprou um apartamento de 400 mil, mas vai pagar entre 780 a 900 mil reais. Isso sem contar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, que em São Paulo é de 3% do valor do imóvel. Mas é claro que não acaba por aí. Isso sem contar as taxas de cartório, sem contar registro, sem contar a vistoria, o laudo, o seguro de vida que o banco exige. No total, você vai pagar mais de 2 imóveis para ficar só com um. Isso não é juro abusivo e ilegal. É o produto funcionando exatamente como foi desenhado. E o que o gerente, que recebe comissão na assinatura do contrato, não tem incentivo para te contar. Mas a conta que eu acabei de te mostrar é a parte mais simples da história. Tem uma camada debaixo dela que é onde o sistema realmente te prende. E é onde a maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais. Nos primeiros anos de financiamento, a maior parte da sua parcela não paga o imóvel. Ele paga os juros. Num financiamento de 320 mil reais, no primeiro ano, de cada 3 mil reais que você paga, cerca de 2.800 são somente juros. Apenas 200 reais reduzem a sua dívida. Para deixar isso bem explícito, você pagou 36 mil reais em 12 meses, mas sua dívida diminuiu somente 2.400 reais. Mas isso tem um nome técnico, amortização negativa nos primeiros anos. Tem um nome popular, você está pagando para ficar no mesmo lugar. Mas agora vamos falar dos extras, porque no Brasil, financiar um imóvel tem o preço oficial e depois tem o preço real. Como o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que varia por município. Em São Paulo, é 3% do valor venal do imóvel. Nosso apartamento de exemplo de 400 mil reais tem o custo de 12 mil reais de imposto, e você paga isso antes de entrar no imóvel, à vista,
sem parcelar. Sem esquecer, é claro, do registro em cartório, entre 3 a 8 mil reais dependendo do estado. Você paga antes de entrar no imóvel. Seguro de vida vinculado ao financiamento. Obrigatório, incluso nas parcelas. Você não escolhe a seguradora, o banco escolhe por você. E é claro, é a seguradora parceira do banco. E tem mais dois que a maioria não percebe até estar dentro do contrato. E um deles você provavelmente nunca ouviu o nome. A taxa de avaliação do imóvel. O banco manda um avaliador e você paga por isso, entre 800 a 2 mil reais. Mesmo que você já saiba exatamente quanto vale o imóvel. Mesmo que você já tenha laudo de outro avaliador. O banco simplesmente manda o dele e você paga. O IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, incide sobre o financiamento. Pequeno percentualmente, mas sobre 320 mil reais não é desprezível. Você comprou um apartamento de 400 mil reais. Antes de dormir na primeira noite, você já pagou 25 mil reais que não estavam no preço anunciado. Sabe aquela faixa que dizia a partir de 400 mil reais? A partir de é o aviso de que o preço real está em um lugar que eles não colocaram a faixa. Mas nada disso é o que mais me incomoda nessa história. O que mais me incomoda é uma cláusula específica que está dentro de quase todos os contratos de financiamento do Brasil. E que transforma o seu apartamento em algo bem diferente do que você pensa que comprou. Aquela cláusula que eu mencionei, ela tem um nome: alienação fiduciária. E o que ela diz, em português simples, é o seguinte: o imóvel é do banco até a última parcela. Você não comprou um apartamento, você está pagando para comprar um apartamento. Existe uma diferença enorme entre essas duas frases. Porque enquanto você não quitar a última parcela, o imóvel está registrado em nome do banco. Você tem a posse, a sensação, o endereço, mas a propriedade não é sua, é do credor. E isso tem uma consequência prática que afeta centenas de milhares de brasileiros todo ano, e que o banco definitivamente não anuncia no comercial da televisão. Se você atrasar 3 parcelas, o banco pode iniciar um processo de retomada deste imóvel. Não precisa de decisão judicial para começar. É um processo extrajudicial, até rápido demais para os padrões brasileiros. Mas veja só como funciona. O banco te notifica, você tem prazo para quitar, e se não quitar, o imóvel vai para leilão. Vamos supor que você perdeu o emprego em dezembro, fevereiro, março e abril. São 3 parcelas em atraso. Inicia o processo de retomada. Você pagou 8 anos de parcela, 288 mil reais. O imóvel vai a leilão por 70% do valor de avaliação. O banco recebe o que você devia. O resto, em teoria, volta para você, mas em teoria. Em 2023, mais de 50 mil imóveis foram levados a leilão no Brasil após retomada por inadimplência. 50 mil! E o leilão raramente gera valor suficiente para devolver ao ex-proprietário o que ele já pagou além do saldo devedor. Na prática, você perde anos de pagamento, perde o imóvel e sai devendo custas processuais. Tudo legal, tudo no contrato que você assinou e não leu. Quando você vai comprar um imóvel na planta, tem 2 personagens que trabalham muito bem juntos: a construtora e o banco. A construtora precisa vender antes de construir, e é com esse dinheiro que ela financia a obra. O banco precisa liberar o crédito, e é com os juros que ele constrói o lucro. E você está no meio, com um sonho, um caderno de anotações e uma renda que o corretor vai transformar em um número mágico de capacidade de endividamento. Existe uma palavra no mercado imobiliário que resume como esse sistema funciona e que você nunca vai ver em nenhum anúncio: distrato. Distrato é quando você compra na planta, assina o contrato, paga parcelas durante a obra e depois precisa cancelar tudo. Você perdeu o emprego, mudou de cidade, se divorciou, a vida aconteceu. Durante anos, os compradores que distratavam conseguiam recuperar a maior parte do que pagavam. Tribunais entendiam que não era justo reter 100% numa relação desigual. Mas em 2018, o Congresso aprovou a Lei do Distrato. Essa lei regulamentou os percentuais que as construtoras podem reter em caso de cancelamento, até 25% sobre o valor pago em imóveis fora de patrimônio e da afetação. Ou seja, você pode perder até 1/4 de tudo que pagou antes mesmo de ver a chave.
E quem defendeu essa lei com mais vigor no Congresso? A Câmara Brasileira de Indústria de Construção, o lobby imobiliário. E tem um terceiro personagem nessa história que eu ainda não mencionei, alguém que deveria estar do seu lado na negociação, mas que na prática tem interesse financeiro direto em te fazer assinar o contrato. E eu vou te apresentar ele agora. O corretor de imóveis. Na maioria das vezes, uma pessoa bem intencionada, que estudou, fez curso, tirou o Cresce e quer te ajudar a realizar o sonho da casa própria. E que recebe entre 4 a 6% do valor imóvel como comissão. Num apartamento exemplo de R$400 mil, isso é entre 16 a 24 mil reais de comissão, pagos pela construtora na assinatura do seu contrato. E o que eu quero dizer com isso? Você está pedindo conselho financeiro para alguém que recebe uma comissão de R$20 mil quando você diz sim. Quanto você acha que ele recebe quando você diz não? Mas isso não é corrupção, não é desonestidade, é incentivo estrutural. O sistema foi construído assim. E entender isso muda completamente como você deveria se comportar na hora de comprar o imóvel, com ou sem financiamento. Eu vou te dar ferramentas concretas para isso agora. Se você ainda quer comprar um imóvel, tudo bem. Esse não é um vídeo anti-imóvel. Esse é um vídeo para você comprar sabendo o que você está comprando. Primeiro, calcule o custo total, não a parcela. Use o simulador da Caixa ou de qualquer outro banco. Coloque o prazo completo e veja o total a pagar. Se após analisar e esse número não caber na sua cabeça confortavelmente, ou o prazo é longo demais, ou o imóvel é caro demais. Segundo, compare o CET, não a taxa de juros. CET é o custo efetivo total, que inclui seguro, taxa de administração, absolutamente tudo. Bancos diferentes têm CETs bem diferentes para a mesma taxa nominal. Pesquise absolutamente todos. E nesse terceiro ponto é onde a maioria dos compradores perde dinheiro sem perceber e leva apenas 5 minutinhos para fazer. Terceiro, leia as cláusulas de reajuste do contrato. Financiamentos atrelados ao IPCA ou INCC têm parcelas que variam com a inflação. Aquela parcela do início de R$3 mil que cabe no seu orçamento hoje pode não caber em 3 anos se a inflação subir. A quarta dica é entender como a alienação fiduciária funciona antes de você assinar. Pergunte explicitamente ao gerente: o que acontece se eu atrasar 3 parcelas? Veja a reação, escute a resposta. Peça para mostrar onde está isso no contrato. E a quinta dica: considere o aluguel como estratégia e não como derrota. Isso é um tabu no Brasil, eu sei, sua mãe vai reclamar, mas em cidades onde o preço do imóvel está muito acima do valor do aluguel equivalente, comprar pode ser a pior decisão financeira que você vai tomar na sua vida. E que fique bem claro aqui que eu não estou dizendo para você não comprar, eu estou dizendo, faça as contas antes de deixar o sonho fazer por você. Todo mundo nessa rua fez o financiamento. Ou está fazendo, ou vai fazer. A maioria não sabe quanto vai pagar no total. Não sabe o que acontece se atrasar as 3 parcelas. Não lê o contrato completo. Mas isso não é culpa deles. Ninguém ensina isso na escola. O banco não tem incentivo para ensinar. A construtora também não tem incentivo para ensinar. O corretor também não tem incentivo para ensinar. Mas existe algo que muda quando você entende o mecanismo. Você para de achar que foi azar. Você para de achar que é falta de inteligência e que você entende que é só um formato de design. E design pode ser contraprojetado. Quando você sabe o que você está comprando, você negocia de forma diferente. Quando você sabe o que está assinando, você pergunta o que precisa perguntar. O sistema não vai mudar porque você assistiu esse vídeo, mas você vai. E é por isso que é muito importante que você compartilhe com alguém que está prestes a assinar um contrato de financiamento. Talvez esse seja o presente mais útil que você vai dar para ele esse ano.